Balões de diálogo nas cores rosa e verde compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam mulheres na política. No estúdio, sentadas em poltronas lado a lado, duas mulheres. À frente delas, Aline Machado, apresentadora. Um jovem durante procedimento de peeling de fenol. O fenol é um ácido que pode ser aplicado em centros cirúrgicos, com monitoramento cardíaco. A suspeita é que a vítima, atendida numa clínica de São Paulo, tenha entrado em parada cardiorrespiratória em contato com a substância. O Elas Pautam de hoje debate a segurança desses procedimentos estéticos, quando são necessários e seguros e quando existe risco. Podemos confiar nos números ou haveria uma subnotificação desses casos? Eu converso com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que também é enfermeira de profissão, e com Luana Portela, médica e presidente da Sociedade de Dermatologia Regional do DF. É um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. Eu queria começar com uma pergunta bem geral. Riscos em procedimentos estéticos. A gente vai ver os números de cada procedimento horripilante. As imagens, inclusive, estão abertas na internet. Mas a pergunta inicial é: por que dos dois lados as pessoas se arriscam? Por que o Instagram virou padrão para saber referência de profissional na área de estética? E por que os profissionais também se arriscam sem habilitação? Primeiro, por parte dos pacientes, né? E quero aqui saudar a doutora Luana, saudar a Aline. Por parte do cidadão é a busca da imagem perfeita. Da imagem perfeita que ele acha que poderá ter. E dos profissionais... Deputada Carmen Zanotto, Cidadania Santa Catarina. Até mesmo a certeza da impunidade. Porque esses procedimentos só podem ser feitos por profissionais especialistas em ambientes seguros. E aí as redes sociais, e aí o comércio livre e o estímulo à adesão a esse tipo de procedimento está levando aquilo que nós estamos vendo no país. Digamos assim, eu estou interessada num procedimento, onde que eu olho para saber quem pode fazer o quê? Que profissional está habilitado a fazer o quê? Bom, primeiramente queria saudar as duas. Obrigada, Aline, pelo convite, saudar a deputada. Bom, como a deputada disse, no Brasil, eu acho que no mundo todo, as redes sociais estão cada vez mais popular e as pessoas acabam... Luana Portela, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, então, Distrito Federal. Se o profissional está habilitado, a formação desse profissional, simplesmente o número de seguidores e um antes e depois, que muitas vezes esse antes e depois não corresponde à realidade e ele busca esse resultado do antes e depois. E aí ele busca um profissional não habilitado. Bom, nós temos a lei do ato médico, que os procedimentos invasivos médicos devem ser realizados apenas por profissional médico, e isso é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, onde que deve estar, como deve estar esse meio, os equipamentos para ressuscitação, para reanimação, que deve ter se houver uma complicação de um procedimento médico. Então, o profissional, quando você vai procurar um procedimento dermatológico estético ou uma cirurgia plástica, você deve procurar um médico para realizar esse procedimento. E é obrigatório, por exemplo, que numa clínica haja processos de ressuscitação? Não. Depende do nível de procedimento que é feito. Então, cabe às vigilâncias sanitárias daquelas clínicas. Deputada Carmen Zanotto, Cidadania Santa Catarina. Também não tem como saber o que funciona em cada ambiente, né? As fiscalizações elas ficam complexas. Agora, conforme o grau e o nível do procedimento, tem as estruturas necessárias que deveriam ser em cada uma dos seus ambientes. Então, é claro que quando a estrutura ela é oficial, digamos assim, ela tem registro, ela tem endereço direitinho, as vigilâncias municipais sanitárias ou vigilâncias estaduais, elas fazem a vistoria e dentro daquilo que é realizado lá dentro tem um conjunto de equipamentos necessários e obrigações que aquele serviço tem com o cidadão em função do seu alvará sanitário. O correto é ter alvará sanitário nesses estabelecimentos.
A senhora quer complementar? Eu vou chamar uns dados sobre o panorama que a gente vai ver daqui a pouco e que é assustador. Mas é exatamente isso que a deputada falou, depende do grau de complexidade. Então, se vai ter sedação ou não nesse estabelecimento, aí daí ele vai ter que ter ou não esse material. E o acompanhamento também de um anestesista. Conforme o tipo do procedimento, com certeza. Bom, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, ISAPS, é uma sigla em inglês, divulgou dados no mês de junho no Congresso em Cartagena, na Colômbia. São resultados da pesquisa anual sobre procedimentos estéticos. Em 2023, os procedimentos chegaram próximos a 35 milhões no mundo. Vamos ver. Foi um aumento de 5,5% nos procedimentos cirúrgicos em relação à pesquisa anterior, com mais de 15,8 milhões de procedimentos realizados por cirurgiões plásticos e 19 milhões de procedimentos não cirúrgicos. A lipoaspiração foi o procedimento cirúrgico mais comum em 2023, assim como em 2022, com mais de 2 milhões, seguido de aumento mamário, cirurgia nas pálpebras, abdominoplastia e rinoplastia. A toxina botulínica continuou sendo o procedimento não cirúrgico mais comum, tanto para homens quanto para mulheres. Em segundo lugar, os procedimentos com ácido hialurônico. Nós todos, eu também não vou me excluir porque eu sou vaidosa. Por que nós todos estamos correndo atrás de um alvo que é inatingível? Quer dizer, o envelhecimento, ele é constante. As unhas crescem, o cabelo cresce. É um processo que é natural, né? A outra alternativa ninguém quer. Mas por que a gente não se conforma e por que a gente se arrisca? Por que a maioria das pessoas sempre procura algum procedimento estético? A gente viu, Estados Unidos é número 1, Brasil já esteve na primeira posição, agora está na segunda posição. Eu penso assim, Brasil talvez porque seja mais barato, talvez a gente tenha também um turismo estético aqui no país. Então a minha pergunta é, por que a gente não se conforma? E, em segundo lugar, por quê? É por causa do preço que a gente se arrisca? Não, aí eu acho que a gente precisa separar, né? Eu acho que buscar alternativas de ter uma melhor aparência é legítimo. O excesso que a gente condena. E a nossa preocupação enquanto parlamentar é esse excesso em espaços que não são adequados ou que não se tem segurança para a realização do procedimento. Agora, usar botox ou fazer um preenchimento ou corrigir uma mama que não está satisfeita ou até mesmo a lipoaspiração, ela é natural. O que a gente precisa é garantir a segurança para a realização desses procedimentos. Acho que a gente não tem como, né? Nós estamos vivendo mais, o envelhecimento, ele é natural, mas se ele pode ser minimizado, a gente minimiza. É que nem, por exemplo, por que nós mulheres, quando começam a aparecer os cabelos brancos, a gente usa tinta, não é verdade? Né? Então, a gente faz parte do dia a dia, está fazendo parte da nossa cultura. Os excessos é que precisam ser condenados e os procedimentos feitos em locais inadequados que estão levando, inclusive, a óbito ou a deformações praticamente com dificuldade de se restabelecer com outros procedimentos a imagem daquela pessoa. Exatamente isso, né? Então, aumento da expectativa de vida, as pessoas ficam por mais tempo no trabalho, no meio de trabalho, a competição é muito grande. Luana Portela, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Distrito Federal. Outro motivo também, rede social, todo mundo se compara e quer estar melhor por mais tempo. Então é natural essa busca e hoje também a gente tem muito maior número de procedimentos que havia antigamente. Alguns procedimentos são procedimentos mais conservadores, não só a cirurgia plástica. Então as pessoas acabam buscando cada vez mais esses procedimentos, mas existem formas de fazer com segurança, com a evolução desses procedimentos, existem formas mais seguras de serem realizadas, não só injetáveis, mais tópicos e aparelhos, tecnologias. Então as pessoas acabam buscando mais procedimentos, logicamente.
Vamos ouvir o depoimento de uma psicanalista, é a Joana de Vilhena Novaes. Ela é coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza, eu nem sabia que existia, da PUC do Rio de Janeiro. Joana de Vilhena Novaes, psicanalista, Núcleo de Doenças da Beleza, PUC Rio de Janeiro. Elas pautam, podendo refletir um pouquinho sobre uma temática que é tão atual em nome da promessa e de todas as práticas corporais que são oferecidas em tese de maneira cada vez mais democráticas, né, e que prometem a inclusão social, ou seja, prometem que esse sujeito vá circular, né, de alguma maneira com mais conforto em todos os âmbitos da sua vida associativa, é que as pessoas se arriscam, né, e se lançam nessas práticas de maneira cada vez mais acrítica, digamos assim. E aí, eu acho que como coordenadora de uma clínica social, o que eu poderia dizer já há 18 anos, né, é que infelizmente, e aí eu acho que entra o último ponto que eu gostaria de abordar aqui na minha fala, é que a cada livro, ou a cada coletânea, ou a cada artigo, né, enfim, ou reunião científica, infelizmente a gente não dá notícias de que a mortalidade ou os efeitos nefastos, né, desse discurso dominante, ou seja, que diz que, né, que vale a pena qualquer risco, né, práticas perigosíssimas para que o sujeito, né, sobretudo esse sujeito feminino, não sofra o gosto amargo, digamos assim, da exclusão socialmente validada. Mas eu acho que é importante marcar, né, que isso não é uma questão subjetiva e individual. Claro que as defesas que cada sujeito vai arranjar, né, são individuais, mas que isso certamente aponta para um problema de saúde pública e um problema coletivo. Deputada, inclusive a senhora tem um projeto de lei que fala sobre a notificação obrigatória de quando esses procedimentos acarretam, quando deu ruim no popular, né? A senhora acredita, então, que há uma subnotificação? Com certeza, nós temos subnotificação. Esse projeto de lei já passou aqui pela Câmara, está no Senado Federal, é de minha autoria. Deputada Carmen Zanotto, Cidadania Santa Catarina. Do Estado de São Paulo, que hoje não está conosco aqui no Congresso, mas a gente apresentou ele ainda em 2018. E por que da notificação? Basta a gente ver que quando aparece um caso de um profissional, vem vários casos na sequência. Se houvesse uma notificação compulsória, um registro das intercorrências daquele serviço, com certeza o serviço público, a saúde poderia ter tido uma ação preventiva em cima do estabelecimento ou do profissional que está fazendo o procedimento, porque a notificação compulsória daria dados para a gente agir, tanto nos estados quanto nos municípios. Então, é para a segurança do paciente mesmo que esse projeto foi apresentado, com o apoio, inclusive, tivemos vários debates, várias audiências públicas nesse sentido, e ficou muito clara a importância da gente ter a notificação compulsória nos casos de intercorrência, não só em caso de óbito, né, que está sendo muito comum, mas no caso das intercorrências, das imperfeições graves que estão ficando em cima de um procedimento estético não qualificado. Muitas vezes, repito, procedimentos esses realizados por profissionais sem nenhuma formação, como é praticamente esse episódio que a gente viu nos últimos dias do procedimento daquele jovem, porque a gente não conseguiu saber qual é a formação. Não dá para você trabalhar com uma formação de um documento que você leu na internet ou uma informação online que não te deu segurança dos riscos para a realização daquele procedimento. Qual que é o padrão hoje, doutora? Não é obrigatória, não é mandatória a notificação desses casos e o paciente ele recorre para pesquisar boletins de ocorrência, por exemplo? Então, quando é um procedimento feito por um profissional sem a habilitação para isso, a gente orienta que faça um boletim de ocorrência. Luana Portela, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Distrito Federal. Mas o que a gente vê na prática é que o paciente não faz esse boletim de ocorrência e eles acabam indo nos nossos consultórios ou acaba sobrecarregando a saúde pública, porque vai ter que fazer algumas vezes cirurgia e diversos tratamentos para que ocorra uma melhora desse
esse resultado inestético pelo procedimento. Mas esses resultados existem não só com mortes, mas existem grande número de mutilações, deformidades e resultados inestéticos quando não bem realizados. A gente estava conversando... Só Sim? para complementar, e cada conselho dos profissionais, né, o conselho daquela formação profissional é o responsável também para investigar o que está acontecendo. Eles autorizam a realização dos procedimentos conforme a formação profissional, mas também eles são os responsáveis pelo exercício profissional daquele cidadão. Então, acho que quanto mais qualificação os profissionais tiverem para a realização dos procedimentos e consciência daquilo que é de sua responsabilidade, até onde ele pode ir, né? Eu acho que as pessoas perderam um pouco a lógica do que até onde eu posso ir como profissional para fazer o procedimento. Também com a proliferação de profissões, porque a gente tem cirurgião plástico, dentista, médico que fez pós em dermatologia, médico que fez todo o curso de dermatologia. Nós temos biomédicos. Quer dizer, fica difícil até de pesquisar. Na verdade, como a deputada disse, cada conselho vai fazer sua resolução até onde que ele libera o profissional daquele conselho para fazer o procedimento. Mas o que a gente vê é que existe... Luana Portela, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Distrito Federal. Ele se autoriza a fazer procedimentos, esses procedimentos acarretam risco para a saúde do paciente. Mas quem está autorizado a fazer o quê? Onde a gente encontra esse tipo de informação? Isso é bem complexo, essa pergunta, porque cada conselho se libera. Mas existe, acima dessas resoluções dos conselhos, a lei do ato médico. E na lei do ato médico está que procedimentos médicos invasivos, procedimentos estéticos invasivos, ele é um ato médico. Mas isto é uma questão que é amplamente discutida. O que eu oriento os pacientes a fazerem, quando você diz qual é o profissional, quem é o especialista, o dermatologista, o cirurgião plástico, algumas vezes até eles se intitulam de uma especialidade que não tem. Hoje é bem claro no Conselho Federal de Medicina ou em cada conselho regional que o médico que tem especialidade, ele tem um RQE, que é um registro de qualificação de especialidade. E isso é registrado no Conselho Regional de Medicina e no Conselho Federal de Medicina. Daí basta o paciente pesquisar pelo nome e o CRM desse médico, que ele vai descobrir se ele é especialista ou não. Será que não caberia uma regulamentação? Quem pode fazer o quê? Ficar claro para a população? Isso pertence aos conselhos, né? Acho que aqui, para nós aqui da Câmara, como legisladores, dizer, além da lei do ato médico, a gente tem, repito, né, a doutora já colocou isso, a Luana, a questão da responsabilidade dos conselhos. Do Cidadania Santa Dentro Catarina. das resoluções, eles dizem o que aquele conjunto pode realizar de procedimentos, o que um cirurgião bucomaxilo, um cirurgião dentista, um dermatologista, um cirurgião plástico. O que tem, e quando a gente percebe as intercorrências, a maior parte das intercorrências são por profissionais sem nenhuma habilitação. Não são nem por profissionais graduados com os seus respectivos conselhos, né? São por profissionais, por práticos. Essa é a realidade. O que a gente viu, repito, nesse último episódio, é uma pessoa que se intitulou especialista numa determinada área e era uma prática que ela estava buscando se aperfeiçoar, mas sem nenhum conhecimento técnico, científico dos riscos do procedimento que ela estava fazendo. Ela não desejou aquele acidente, aquele óbito, com certeza absoluta. Ela não tinha nem sequer conhecimento do risco que ela estava correndo na realização do procedimento. Ao menos foi a impressão que a gente teve com as matérias que a gente leu e o próprio depoimento dela. Não ficou claro a profissão, a formação dela pelas matérias que eu acompanhei também, mas parece que ela é esteticista. Esteticista não tem autorização para atuar nessa área. O peeling de fenol especificamente é um peeling que ele é nefrotóxico, hepatotóxico e cardiotóxico. Então ele pode levar a arritmias, a insuficiência renal e a insuficiência hepática. Ele pode ser absorvido para até a derme e quando ele vai ser absorvido pelo corpo, ele faz essa arritmia, pode levar a parada cardíaca e morte. Assim como até o anestésico tópico aplicado pela pele, que muita gente não tem medo, que é o anestésico em creme, ele pode ser absorvido e levar a arritmia e morte. E independente, por exemplo, a gente teve uma morte recente por um endolaser,
Independente de ele ter sido um anestésico Se a senhora tópico... pudesse explicar o que é endolaser. Voltando. Recentemente, a gente teve uma morte por endolaser, que é um procedimento que é feito para rejuvenescimento e que injeta-se anestésico na pele. E levou a uma arritmia e morte de uma paciente também em São Paulo. Assim como a gente tem vários casos de morte pós procedimentos em clínicas estéticas que não tem monitoramento, não tem aparelhagem para ressuscitação e nem reanimação. E eles não sabem também identificar quando o paciente está ficando grave. Então, quando você tem uma intoxicação anestésica, tem alguns sintomas e sinais que o paciente apresenta, que você pode tentar reanimar esse paciente e intervir para que não seja o êxito a morte. E eles não sabem nem identificar e tratar. Então, por isso que isso precisa de uma regulamentação melhor hoje no Brasil, para que não seja feito em qualquer lugar e por profissionais que não têm essa habilitação, não sabem reconhecer isso. Tem que ver que na graduação de algumas profissões não tem nenhum contato com o paciente e mesmo assim nessas pós-graduações eles atuam no ato médico. Por que alguns procedimentos, eles, de uma hora para outra, eles viram febre? É o caso do peeling de fenol que a gente noticiou. Deputada Carmen Zanotto, Cidadania Santa Catarina. Informação muito superficial, a busca pela imagem perfeita, repito, e o custo, né? Alguns procedimentos acabam sendo ofertados com um baixo custo, sem avaliação do risco do espaço em que ele está sendo realizado. Então, são as ondas, né? Para a pessoa A deu tudo certo, ficou lindíssima, não necessariamente para a pessoa de nome B e C terá o mesmo resultado, com o mesmo profissional, inclusive. Agora uma pergunta que é inclusive relacionada ao Congresso Nacional sobre a responsabilização das redes, porque todo esse material a gente vê nas redes sociais, que praticamente não pedem licença para entrar na casa de ninguém, estão ali no smartphone o tempo inteiro, com imagens maravilhosas, procedimentos que nunca deram errado. Aí minha pergunta para a deputada, o Congresso vai ter coragem de encarar isso de frente? Bom, nós aqui da casa a gente discute vários temas. Alguns temas tramitam com mais agilidade, outros com menos, né? Esse projeto, por exemplo, meu e da deputada Poliana, que trata da questão da notificação, é um projeto que precisa se transformar em lei para a gente poder, pelo menos, ter noção e buscar melhorar as notificações. Hoje a gente não tem dados do número de efeitos colaterais, registros das consequências e muitas vezes aquele profissional já está repetindo várias vezes os procedimentos com erros e com resultados péssimos e ele continua realizando. Isso só vem à tona quando um dos pacientes resolve falar, daí vem aquela corrente de pacientes notificando o mesmo profissional. Então, a nossa preocupação enquanto parlamentar é, pelo menos, buscar identificar o que é que está acontecendo, por isso, do projeto de lei da notificação compulsória para os efeitos colaterais, para as questões que não deram certo, vamos dizer assim, inclusive o óbito, não é só para o óbito, não, é para os demais casos também. E aí as redes sociais é um tema muito abrangente que para a gente, quantas fake news a gente tem, né? Quantos desses procedimentos são fake news? Que pega uma pessoa perfeita, linda, maravilhosa e diz que foi o procedimento que deixou ela daquele jeito e a gente sabe que muitas vezes não foi. O procedimento pode ter auxiliado um pouco, né? E vendem aquilo como uma facilidade para quem quer ter uma aparência diferenciada, melhorada. E aí vai também da questão individual de cada cidadão. Sabe? A busca pela perfeição ou pela sua melhor aparência tem que também estar associada à avaliação do risco que ele está correndo para fazer aquele procedimento. Eu sei que não faz sentido banir as redes sociais, é um instrumento importante na divulgação do trabalho, principalmente do trabalho relacionado à beleza e ao bem-estar. Mas o que o paciente deve olhar numa rede social e se precaver para ele não embarcar totalmente naquela história que está ali?
No feito social tudo fica maravilhoso, não mostra as complicações e muitas vezes no pós ele coloca filtros que não são reais. Luana Portela, presidente da No caso Sociedade do fenol, Brasileira é um de procedimento que Dermatologia, tem um Distrito resultado Federal. estético muito bom, ele traz um rejuvenescimento e se ele for bem realizado, com cuidado, ele vai ser um procedimento que vai ter um bom resultado, lógico, quando com uma boa indicação. Mas realizado da forma incorreta vai trazer complicações, deformidades, resultados inestéticos e como esse até do óbito. Então, primeira coisa, quando você for fazer um procedimento médico, você avaliar a formação do profissional, avaliar no caso de um especialista se ele vai ter o RQE, qual o RQE dele e com a formação dele e o antes e depois do médico, se ele for alterado, se ele tiver um resultado inestético, um resultado mostrando acima do que a gente espera, não vai confiar nesse profissional. Por exemplo, um pós com filtro, depois um antes e depois um pós com filtro. E o CFM, inclusive, orienta o Conselho Federal de Medicina que sejam colocados, descritos no texto, quais são as complicações, quais são as contraindicações daquele procedimento e vários antes e depois, para você não ficar mostrando para o paciente um resultado que talvez que ele não vá atingir. E quais são as fases intermediárias também, porque é um processo dolorido o peeling de fenol. Ele descama a pele inteira, a pele cai toda, você fica indisponível para o resto do mundo. Tempo. Tem vários pacientes que não podem realizar. E outra coisa, o peeling de fenol não é só um peeling. Existem várias concentrações diferentes que você pode colocar do fenol, do óleo de cróton, que aumenta a permeação dele na pele, a absorção. Então, não é o mesmo peeling para todo mundo, não é a mesma fórmula para todo mundo. Isso tem que ser avaliado antes de fazer. Então, é um peeling profundo. Então, ele não deve ser feito por qualquer profissional e em qualquer lugar, de qualquer forma. Eu queria agradecer a presença das duas aqui no Elas Pautam. Muito obrigada. Obrigada. Eu conversei com a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, e com Luana Portela, médica dermatologista, presidente da Sociedade de Dermatologia do DF. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Créditos na tela. Logo Câmara dos Deputados, Brasília, junho de 2024, câmara.leg.br.